Ele tinha tudo, e perdeu tudo. Filhos, saúde, fortuna, tudo virou cinzas. Mas mesmo cercado pela dor, pela solidão e pelas vozes que o mandavam desistir, ele escolheu crer. Poucas histórias na Bíblia, e na humanidade, são tão marcantes quanto a de Jó, não apenas por suas perdas devastadoras, mas pela força invisível que o sustentou quando qualquer ser humano comum teria desmoronado. Jó era um homem íntegro, justo, respeitado. Sua vida era, aos olhos de todos, a representação da bênção divina. Possuía riquezas, uma família numerosa e uma saúde invejável. Ele era o tipo de homem que muitos admiravam, e poucos compreendiam. Um servo de Deus fiel, que vivia em obediência. Mas então, o inesperado aconteceu. O que se seguiria não foi apenas uma série de infortúnios. Foi uma avalanche de tragédias. Um teste impiedoso. Uma desconstrução completa de tudo que ele possuía e acreditava estar sob proteção. Num único dia, Jó recebeu a notícia da morte de todos os seus filhos. Seus bens foram saqueados. Sua saúde foi destruída por feridas que cobriam seu corpo da cabeça aos pés. Sua esposa, consumida pelo desespero, olhou para ele e disse: "Amaldiçoa teu Deus e morre." Silêncio. Nenhuma resposta divina. Nenhum alívio imediato. Apenas a dor. E a pergunta que ecoa até hoje nos corações dos que sofrem: por quê? Por que os justos sofrem? Por que Deus permite tamanha dor? Por que, mesmo sendo fiel, alguém como Jó foi deixado à mercê da aflição? Essas perguntas não são antigas. Elas são atuais. São humanas. E, muitas vezes, são inevitáveis. Mas Jó, ele não respondeu com ódio. Não amaldiçoou. Não desistiu. Mesmo coberto de feridas, sentado em cinzas, ele declarou: "No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Quem tem fé quando tudo vai bem, está apenas agradecendo pela bonança. Mas quem mantém a fé quando tudo está perdido, esse está invocando o milagre. E é aqui que a história de Jó se torna mais do que uma narrativa antiga. Ela se transforma em uma mensagem eterna. Uma lâmpada acesa no vale da escuridão. Porque sua dor não foi em vão. Seu silêncio foi um clamor. Sua fé foi uma semente, enterrada na terra da tragédia, mas regada pela esperança. A partir de agora, você vai mergulhar na jornada mais profunda da alma humana. Uma história que não fala apenas sobre sofrimento, mas sobre propósito. Não sobre derrota, mas sobre a força que nasce no deserto. Após perder seus bens, seus servos, seus filhos e sua saúde, Jó se vê diante de um deserto não apenas físico, mas existencial. A vida que ele conhecia foi arrancada sem aviso. O homem antes respeitado se tornou motivo de desprezo. E o silêncio de Deus, ensurdecedor. Por que nasci? Para viver esta dor e esperar pela morte como por um tesouro. As palavras de Jó não são apenas lamentos. São confissões nuas da alma. Ele não entende o motivo de tanto sofrimento. Ele não vê mais sentido na própria existência. E, no entanto, ele não acusa Deus com pecado. Ele chora, questiona, mas ainda crê. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Jó não está dizendo isso de um trono. Ele está dizendo isso coberto de chagas, com o corpo em cinzas, abandonado por todos, até mesmo pela esposa. É nesse ponto que ele começa a ser confrontado por seus amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles o acusam, sugerem que o sofrimento é culpa dele. Para eles, Jó só está colhendo o que plantou. Mas Jó sabe, ele não pecou. Ele não tem culpa. E isso torna tudo ainda mais confuso. Porque, se não é punição, então o que é? Quantas vezes você já se sentiu assim? Injustiçado. Esmagado por situações que não consegue entender. Ferido por perdas que parecem cruéis demais para um coração só. E ainda assim, esperando uma resposta que não vem. Oh, se eu soubesse onde encontrá-lo, se eu pudesse ir ao seu trono, exporia diante dele a minha causa. Jó clama por explicações.
Ele não quer apenas alívio. Ele quer compreensão. Ele quer saber por que o Deus em quem sempre confiou agora está em silêncio. Mas é nesse silêncio que algo sagrado acontece. Jó começa a ser transformado. Seu sofrimento, antes um peso, agora começa a moldar sua alma. Ele não vê ainda, mas algo invisível está acontecendo. Sua fé, antes confortável, agora é bruta, resistente, profunda. Ele não adora Deus por causa das bênçãos. Ele continua adorando apesar da ausência delas. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essa frase é um grito de esperança. Não porque tudo melhorou, mas porque, mesmo sem ver, ele escolhe acreditar. Ele escolhe a fé como seu último abrigo. Ele se recusa a deixar que a dor apague o que ele sabe sobre Deus. Ele não tem respostas, mas ainda assim mantém a confiança. Essa é a fé que sustenta no vale. A fé que não exige explicações. A fé que, mesmo dilacerada, se recusa a morrer. Enquanto seus amigos continuam julgando, Jó permanece firme. Ele não é perfeito, mas é verdadeiro. Ele questiona com honestidade, não com rebeldia. Ele lamenta, mas não blasfema. E isso é o que o diferencia. Ele não finge que está tudo bem. Ele apenas decide continuar. Mesmo quando tudo parece perdido. Quando ele me provar, sairei como ouro. Essa não é apenas uma frase bonita. É a declaração de alguém que entendeu que o sofrimento não é o fim, é o processo. Que as cinzas podem esconder ouro. Que o silêncio de Deus não é rejeição, é lapidação. Jó ainda não sabia, mas sua prova estava prestes a terminar. Deus não havia se ausentado. Ele estava observando. E, no tempo certo, ele falaria. Mas até lá, Jó continuaria esperando. Porque quando tudo está perdido, a fé é o último milagre. O silêncio de Deus durou, até que ele falou. E quando Deus finalmente se manifestou, não veio com explicações lógicas, nem desculpas, nem justificativas. Veio com perguntas. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus não precisava provar nada. Mas ao falar, ele lembrou a Jó, e a todos nós, de algo essencial. Mesmo quando não entendemos, Deus continua sendo Deus. Soberano, presente, justo, fiel. Jó não recebeu uma resposta direta para seu sofrimento. Mas algo maior aconteceu. Ele encontrou Deus de verdade. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Jó, o homem íntegro, o justo, o servo fiel, descobre uma dimensão nova da fé. Uma fé que não depende de bênçãos, mas de relacionamento. Ele já não precisa de respostas. Ele tem a presença. E então, após o quebrantamento, vem a restauração. A Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo o que possuía antes. Ele teve novos filhos, reconstruiu sua vida, e viveu mais 140 anos. Mas a maior recompensa não foi material. Foi espiritual. Foi o nível de intimidade com Deus que só nasceu através da dor. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Essa história não é sobre sofrimento. É sobre fé. Não é sobre perda. É sobre propósito. Não é sobre um homem que foi testado. É sobre um homem que foi moldado. A vida de Jó nos lembra que nem toda dor é punição. Às vezes, a dor é o campo onde Deus planta lições eternas. Jó foi provado não para ser destruído, mas para ser refinado, como ouro, como diamante, como a alma que só brilha depois de ser lapidada. Você pode estar enfrentando perdas. Pode estar vivendo em silêncio. Pode estar, como Jó, rodeado de perguntas sem resposta. Mas não se esqueça, Deus não abandonou você. Ele está perto, mesmo quando parece longe. Está agindo, mesmo quando tudo parece parado. Está preparando algo, mesmo quando tudo desmorona. Porque quando tudo está perdido, a fé é o último milagre. E esse milagre começa dentro de você. Não importa o tamanho do deserto, nem a profundidade do vale. A fé é o fio invisível que ainda te conecta ao céu.
segure e firme. O silêncio de Deus nunca é o fim da história. Às vezes, é só um intervalo antes da resposta. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários. A chama ainda vive em mim. Inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a última chama pode parecer pequena, mas é dela que Deus reacende tudo.